Prezados alunos da disciplina Física 1C, bem-vindos ao vídeo onde falaremos um pouco sobre como fazer os gráficos no Excel. Importante, pessoal, infelizmente a versão online do Excel não faz tudo o que nós precisamos, tá? Então tem que ser a versão instalada no laptop ou no desktop. Depois nós vamos falar sobre a versão do celular em outro vídeo, ok? Então, cuidado, infelizmente não dá para fazer tudo na versão online. Então, este vídeo é para quem consegue instalar e usar o Excel no computador. Então, vamos começar com uma pasta de trabalho em branco. Então, aqui na primeira coluna, nós devemos colocar a grandeza que é independente, a grandeza que vai no eixo X do gráfico. E na coluna B, a grandeza que vai no eixo Y do gráfico. Então, por exemplo, digamos que nós queremos fazer um gráfico posição versus tempo. A posição é no Y, o tempo é no X. Então, na primeira coluna eu vou colocar o tempo e na segunda coluna eu vou colocar a posição. Aí eu olho os valores lá no conjunto de dados. Então, por exemplo, digamos que isso fosse do laboratório 0. Digamos que lá no conjunto de dados os valores de tempo são esses aqui que eu estou colocando, tá? Eu estou inventando valores, tá, pessoal? Não estou fazendo nada real. Só para fazer um exemplo aqui. E digamos que nós temos esses valores aqui para os valores da posição. Pronto. Na prática, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar os valores lá dos conjuntos de dados que vocês têm para cada laboratório. Importante, tá, pessoal? Aqui eu não botei vírgula nem casa decimal porque isso é só um exemplo. Na hora de vocês fazerem o gráfico, coloquem o número completo como ele veio lá do conjunto de dados, tá? Com o número de casas decimais ou de algarismos significativos que for indicado no roteiro. Então, depois de eu colocar a minha coluna do tempo e a minha coluna da posição, seleciona todas as células aqui. Então, seleciona desde lá da linha de título até a última linha com valores. E aí vem aqui em inserir, naquele menu de cima. No inserir, tem uma parte que fala de gráficos, gráficos recomendados. Tá? Pode clicar aqui, por exemplo. E aqui tem vários tipos de gráfico, tá? O gráfico que nós queremos é este gráfico aqui. Estão vendo ali? Na verdade, nós não queremos aquela linha, mas nós vamos se livrar nisso. Mas é importante o único gráfico que tem pontinhos, tá, pessoal? Vocês também podem vir em todos os gráficos. Acho que até fica melhor. Vem aqui em todos os gráficos e procura o XY dispersão, tá? Todos os gráficos XY dispersão. Esse é o que a gente quer. Selecionem a primeira coluna aqui e selecionem não esse tipo de gráfico aqui, mas esse aqui, ó, onde fica um conjunto de pontos. Que quer dizer, esse aqui é a posição em função do tempo. Clica OK. Então está aqui o nosso gráfico, só que ele está muito ruim porque falta muita coisa nele. Vamos arrumar. Então, aqui, layout rápido, tá? Vem aqui em layout rápido, tem vários modelos de gráfico. Nós queremos um modelo de gráfico que tenha título do gráfico, nomes dos eixos e linhas de grade do eixo. E nós não queremos aqueles nomezinhos dos pontos. Então, essa primeira opção aqui, layout 1, é interessante para começar. Clique em layout 1, tá? Tem várias coisas que a gente pode editar aqui. A gente deve editar. Então vamos lá. Primeiro o título. O título, na verdade, não deve ser posição, tá? O que é um gráfico? É um gráfico V versus T. Então clica com o botão esquerdo, seleciona ali o texto e sobrepõe com gráfico X, que é a posição, versus T, que é o tempo. Pronto, arrumamos o título. Agora vamos aqui, no eixo Y, não vamos deixar título do eixo, né, pessoal? Vamos mudar isso aqui. Então, seleciona tudo aqui. E o que está no eixo Y? A posição. Então, escreve aqui, posição, abre parênteses, as unidades. Digamos que seja centímetros. Bota centímetros, fecha parênteses.
Melhorou. Então aqui nós temos a posição em centímetros em função de quem? Aí seleciona o texto aqui na caixa de baixo e escreve tempo. Qual é a unidade de tempo? Digamos que seja em segundos. Então já melhorou. Nós temos o gráfico x versus t, título, da posição em centímetros versus o tempo em segundos. Vejam que os valores numéricos da escala, o gráfico ajusta automaticamente, tá? Tá razoável. Vejam que aqui em cima nós temos outras opções de layout, tá? Então tem opções de customização aqui, digamos assim. É interessante a gente colocar as linhas de grade tanto na horizontal quanto na vertical. Então eu recomendo selecionar esse estilo 1 aqui, ó. Ou também tem outra maneira de fazer isso, tá? A gente pode vir aqui em Layout e adicionar elementos do gráfico e a gente vê linhas de grade e a gente seleciona aqui. Então, ao invés de ir aqui nessa parte superior, vem aqui em adicionar elementos do gráfico, seleciona linhas de grade e marca vertical principal. E nós podemos botar as secundárias também. Então vem linha de grade horizontal secundário e linha de grade vertical secundário. Pronto, agora o nosso gráfico tem as linhas de grade para ajudar a guiar ali. Então já está melhor. Tem nome nos eixos, tem os valores numéricos dos eixos, as escalas, né? Tem o título do gráfico e tem os pontos. Se fosse só fazer o gráfico dos pontos, ele estaria pronto. Mas, em geral, a gente quer saber qual é a tendência desses pontos. Vejam que os pontos vão um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas a tendência deles é aumentar. Quando aumenta o tempo, aumenta a posição. Então, será que não tem uma maneira de eu representar a evolução desse conjunto de pontos? Tem. A maneira de representar a evolução do conjunto de pontos é ajustando uma curva que melhor represente a evolução dos pontos. Olhando para esse gráfico, nós podemos ver que a sequência de pontos é quase uma linha. Tá? Tem certos desvios, não é uma linha perfeita. Isso sempre acontece num resultado experimental. Então, digamos que nós queremos fazer um ajuste linear aqui. Como é que a gente faz isso? A gente coloca o mouse em cima de um ponto e clica com o botão direito, tá? Vejam que ele selecionou os pontinhos ali. No menu que vai aparecer aqui, a gente procura adicionar linha de tendência. E aí a gente clica aqui, adicionar linha de tendência. Ó, ele adicionou uma linha. Dá uma olhada aqui no menu do lado direito, tá, pessoal? Vamos dar uma melhorada nisso aqui. Então, vejam que está selecionada a opção linear, que é a que a gente quer. O ajuste automático é o que a gente quer também. Ele faz o cálculo da reta que melhor ajusta todo o conjunto de pontos. E aqui a gente quer exibir a equação no gráfico, marca isso aqui, e exibir valor de R no gráfico, tá? Marca aquilo ali. Vocês também podem tentar dar uma modificada aqui. Então, tipo, se a gente clica aqui em linha de preenchimento, eu não quero a minha linha de ajuste da mesma cor dos pontos. Eu quero mostrar que ela é uma coisa diferente. Ela não é simplesmente uma reta que liga os pontos. Então, eu posso, por exemplo, trocar a cor dela para vermelho e ao invés de ser uma linha tracejada, eu posso trocar para uma linha cheia. Então, essa linha vermelha é o quê? Ela não é uma linha que liga os pontos. Ela é uma função que melhor representa a evolução de todo o conjunto de pontos. Então, depois disso, eu estou satisfeito, eu posso fechar aqui e eu posso mover, então, essa legenda aqui para outro lugar e o meu gráfico está pronto para colocar no relatório. Ele tem tudo o que é necessário para o básico de um gráfico, tá? Vejam aqui o que representa esse resultado que eu obtive. Esse resultado representa o seguinte: a coordenada y, que no caso é a posição, cada ponto da posição é dado por
1,9879 vezes o tempo, lembre que quem está no eixo X é o tempo, mais 0,0667. Ou seja, isso aqui está me dizendo que cada valor da posição é aproximadamente 1,9879 vezes o valor do tempo correspondente mais 0,0667. Aproximadamente, né, pessoal? Porque essa aqui é a linha que melhor representa o conjunto de pontos. E esse r ao quadrado, ele dá uma ideia de quão bem essa reta representa a média dos pontos. O r ao quadrado perfeito seria 1. Então, 0,9879, que é bem próximo de 1, quer dizer que o nosso ajuste representa muito bem a evolução desses pontos. Se isso aqui realmente fosse o gráfico da posição versus tempo, o que a gente poderia deduzir dessa equação? Olha só, aqui os pontos estão aumentando praticamente de forma linear. Quando a posição varia de forma linear com o tempo, o que isso quer dizer? A declividade da curva x versus t tem a ver com o valor da velocidade, certo? Então, como a inclinação é sempre a mesma para qualquer ponto da reta, isso estaria querendo dizer que este é um MRU, um movimento onde a posição aumenta linearmente com a velocidade e onde a velocidade é constante. Quanto valeria a velocidade nesse caso? 1,9879 centímetros por segundo. Certo, então fizemos o gráfico, fizemos o ajuste linear. Isso é o principal que nós vamos precisar saber para a disciplina de Física 1C. Digamos que agora a gente quer colocar esse gráfico no relatório. Então, por exemplo, quem vai fazer o relatório no Word ou no LibreOffice pode pegar e copiar este gráfico. Então, seleciona o gráfico, clica com o botão direito, copia. Vejam que também tem a opção de salvar como imagem. Clica com o botão direito e vem aqui salvar como imagem, tá? E aí depois vocês podem importar. Vou salvar como imagem 1 aqui. Só troquem o formato aqui, tá, pessoal? Esse formato de gráfico de rede portátil, eu não sei o que é isso. Talvez até seja o PNG, mas para garantir vou botar JPEG aqui. Salva e depois pode importar aquela imagem em qualquer outro programa. Ou, se eu for usar o Word, eu posso abrir o Word. E eu posso, aqui no Word, nós vamos dar um modelo para vocês. Eu poderia abrir o modelo direto de uma pasta aqui. Então, vocês vão ter um modelo do Moodle, vocês podem baixar o modelo do Moodle e abrir ele. Digamos que eu vou achar o modelo na pasta procurar aqui. E aí eu venho aqui na pasta que eu sei que está o modelo, que é na pasta da Física 1C, dentro do semestre 2020/2, dentro do laboratório. E aí eu abro aqui o modelo no Word. Vocês vão poder baixar esse modelo do Moodle, tá, pessoal? E salvar em qualquer lugar do computador e editar ele. Então, se aquele gráfico que eu fiz no Excel fosse o gráfico V versus T, eu poderia simplesmente clicar com o botão direito aqui, colar, e está aqui o gráfico que eu fiz no Excel, colado dentro do meu arquivo do Word, que é o relatório que eu vou salvar como PDF depois e entregar. Tá? Preenche o resto do relatório, o gráfico está aqui e envia. Ou então também vocês podem vir aqui em inserir imagem deste dispositivo e aí procurar aqui a imagem que vocês exportaram antes e inserir. Aí está aqui a imagem que foi inserida. Então, pessoal, essa foi uma visão bem rápida de como fazer o gráfico, dar uma arrumadinha nele e fazer um ajuste linear no Excel e também já aproveitar e passar para o Word para fazer o relatório, ok? Qualquer dúvida, entre em contato com o professor de laboratório de vocês. Até a próxima!